céus. Aprender sociologia deve ser muito complicado. Afinal, ciência para se entender a sociedade. O que isto significa? Que agora terei que me tornar cientista, vestir jaleco e tudo mais, para compreender os fatos que estão à minha volta? Bem, talvez você ao ler este texto esteja pensando exatamente como mostram os questionamentos acima. Quem sabe em toda a sua vida como estudante você nunca ouviu falar na sociologia e este esteja sendo o seu primeiro contato com ela. Se pelo menos parte do quadro que desenhamos acima se identifica com o seu, o fato é que ele se identifica com o de muitas pessoas, pois historicamente falando, a sociologia, ciência que é voltada para o pensamento e reflexão sobre a sociedade, foi sendo deixada de ser lecionada nas escolas. Hoje, porém, estamos ajudando a fazer uma nova história que insere a sociologia como ferramenta para nos ajudar a entender o mundo em que vivemos. Por exemplo, veja alguns aspectos da nossa sociedade aos quais a sociologia pode nos ajudar a ter maior compreensão. Imagine como seriam suas respostas se alguém lhe fizesse as seguintes perguntas: por que há poucos negros nas universidades brasileiras? Por que o Brasil é visto como um país em desenvolvimento, para não dizer atrasado, em relação aos países mais ricos? Por que os negros são a maioria pobre do país? Porque o homem moderno cada vez mais se faz prisioneiro do trabalho. Apesar de tanta riqueza produzida pelo trabalho no sistema capitalista, porque se tem, em boa parte dos países, a maioria dos trabalhadores em situação de pobreza? Ora, talvez você consiga dar boas respostas às perguntas acima, apontando, inclusive, as origens dos problemas questionados, o que seria muito desafiador e necessário. Mas, talvez outros, não tendo argumentos para dar boas respostas, diriam: bom, eu acho que, mas sabe, com certeza você já ouviu a frase: quem acha, pode não saber muita coisa, não é mesmo? Pois bem, o que estamos propondo aqui é que todos podemos ir além do que já sabemos, ou achamos saber, sobre nossa sociedade. E o papel da sociologia como disciplina é justamente nos ajudar nesse sentido a percebermos, por exemplo, que fatos considerados naturais na sociedade, como a miséria de muitos, o enriquecimento de poucos, os crimes, os suicídios, enfim, a dinâmica e a organização social podem não ser tão naturais assim, como o sol que a cada manhã nasce naturalmente. Os questionamentos apresentados acima, dentre outros, poderão ser melhor esclarecidos pelas teorias, ou seja, lentes teóricas sociológicas que nos ajudarão a ver nossa sociedade de maneira muito mais crítica e com base científica. Portanto, neste trabalho composto de 3 folhas, queremos focar 2 aspectos fundamentais da sociologia. O primeiro deles seria uma espécie de apresentação, isto é, mostrar como é que essa ciência foi sendo constituída e se estabelecendo como tal. Sobre este primeiro aspecto, construímos folhas que nos mostrará os acontecimentos, as transformações sociais e científicas que ocorriam no mundo quando a sociologia começou a ser constituída como uma ciência, uma disciplina, um saber, uma forma de pensar o mundo. Para isso, recorreremos à história com a finalidade de descobrirmos, além do contexto do surgimento da sociologia, quem foram os precursores desta disciplina, como o filósofo Augusto Comte e o sociólogo Émile Durkheim, pensadores que empenharam-se em transformar a sociologia em um saber científico. O segundo aspecto que trabalharemos aqui, representado nos folhas 2 e 3, focaliza algumas teorias da sociologia que deram um outro olhar sobre o mundo, trazendo a compreensão de que a sociedade é construída e acionada a partir das motivações e intenções dos homens, desmitificando a naturalidade de muitos fatos. No folhas 2, dos clássicos da sociologia trabalharemos as teorias do francês Émile Durkheim, que apresenta uma visão funcionalista da sociedade. Para este autor, por exemplo, um suicídio, aparentemente uma loucura individual, pode estar relacionado com a sociedade e a partes dela que não estejam funcionando. Max Weber será outro autor que veremos na continuidade deste mesmo folhas. Este pensador empenhou-se em compreender a sociedade, por isso que a sua teoria é chamada de sociologia compreensiva a partir das pessoas que nela vivem, num enfoque microsocial.
pelo conceito dos tipos ideais de ação que ele propõe. Ao compreendermos as ações dos indivíduos, compreenderemos o macro-social, enfim, a sociedade. Ainda neste Folhas 2 trabalharemos com as teorias do alemão Karl Marx, que apresenta duras críticas à sociedade capitalista, na qual vivemos. Este autor representa a perspectiva crítica da sociologia e nos ajudará a olharmos as relações de trabalho de maneira a entender os seus bastidores, isto é, o que motiva o mundo do capital e do lucro, leitura obrigatória para quem deseja compreender o porquê do enriquecimento de alguns, a miséria de outros e a existência da exploração no mundo do trabalho. Finalmente, no Folhas 3, nos preocuparemos em trabalhar as teorias sociológicas desenvolvidas no Brasil, para entendermos um pouco mais das bases da sociedade em que vivemos. Começaremos por Euclides da Cunha, um dos autores que iniciaram o pensamento sociológico no Brasil, passaremos por Gilberto Freire e Caio Prado Júnior, autores que se propuseram a entender a formação do povo brasileiro, bem como a discutir quais seriam as causas dos supostos atrasos da nossa nação. Na sequência, trabalharemos com o sociólogo Florestan Fernandes, que procurou entender, dentre outros fatos, as dificuldades do povo negro no Brasil, ou seja, os acontecimentos que transformaram esse grupo na maioria menos privilegiada e pobre da nação brasileira. Todos os autores que procuramos trabalhar nestes folhas foram selecionados por atenderem à interpretação dos recortes assuntos que elegemos para serem analisados e compreendidos. São autores que acreditamos serem essenciais para começarmos nossa reflexão sobre as sociedades de forma mais crítica e participativa. Existem, porém, muitos outros autores que poderiam ser trazidos para a discussão dos temas propostos aqui. Todavia, não sendo possível trabalhar todos, apenas os que mencionamos e suas valiosas interpretações serão trazidos para o nosso aprendizado e reflexão. Uma boa leitura e conhecimento para você. Programa Ledor por Emerson Moraes com tecnologia Buzinhano e sistemas MSN Emerson @ibiporã.com